O LN21 está acompanhando todo o desenrolar que culminou na aprovação por parte da Câmara Municipal de um projeto de lei que autoriza a Prefeitura a extinguir a Contur, Companhia Municipal de Turismo. Nós vamos falar a respeito desse assunto agora com o presidente da Companhia Municipal de Turismo, o Júnior de Alovizaro, que vai falar para a gente. Ô, Júnior, de alguma forma te surpreendeu a colocação desse projeto de lei na Câmara Municipal e posteriormente, a aprovação desse projeto de lei, inclusive de forma tão rápida como aconteceu? Olha, me surpreendeu. Eu não sabia de nada disso. Desde quando a prefeita Flávia me convidou para assumir a Contur, na oportunidade ela pediu que ela queria eu, porque ela queria uma pessoa com credibilidade, com uma boa relação com os empresários, enfim. E eu relutei um pouco em aceitar o convite, mas porque já tinha uma pessoa aqui, que era o Ney, que estava fazendo um bom trabalho, né, apoiado por nós lá do Conselho. Mas aí, diante das circunstâncias que ocorreram naquele momento, eu optei por assumir a Contur. E a partir daí, nunca mais ela ligou para mim, nunca mais ela falou mais nada, nunca mais tivemos nenhum tipo de contato. Certo, Jura. Quando ela fez o convite, ela fez algum tipo de orientação? Ela chegou a sinalizar que havia um interesse, por exemplo, de ajustar a casa para poder fazer essa extinção ou não? Não, ela queria que a gente conseguisse harmonizar o problema que estava ocorrendo aqui entre os funcionários e o antigo presidente. E faltou um entendimento melhor entre essas pessoas, entendeu? Tanto que o presidente acabou saindo e eu tive que assumir. Mas fora disso, mais nada, só tocar o dia a dia aqui da Contur. E é claro, o grande objetivo nosso sempre foi de fazer a cobrança eletrônica, né, da Zona Azul. Que era também uma promessa de campanha que ela falou dela. Eu falei, não, por mim, eu já vinha acompanhando aqui o que vinha acontecendo. É o nosso desejo também, porque vai melhorar a receita e diminuir a despesa. Infelizmente, não foi possível. Por quê? Não sei se você sabe, mas já havia sido feito um outro pregão eletrônico aqui para cobrança da Zona Azul. E uma empresa já tinha ganho nisso. É uma empresa que era do Uruguai, a empresa, ninguém conhecia, e foi criada aqui 6 meses antes desse pregão. Então, a que ficou em segundo lugar, depois fiquei sabendo, ela contestou isso na justiça. E esse pregão estava sob júdice, até ainda continua. O juiz está para dar sentença agora, porque depois disso, nós verificamos que o pregão, a cobrança que estava sendo proposta não atendia às necessidades da empresa e fomos buscar uma nova modalidade. Aí, na época, fomos em São Paulo, né? Aqui o pessoal da Contur, entramos em contato com as empresas, uma das empresas que já tinha uma expertise no assunto, que nos orientou de como deveria ser feito o pregão, e fomos montando isso, só que aguardando uma definição da justiça, porque não poderia ser feito um pregão com o mesmo objetivo. Tecnicamente isso não é possível, teria que ser com uma outra redação, né? Mas não tinha como, era pregão eletrônico para cobrança de Zona Azul. Agora que já estávamos chegando nos finalmente, teríamos a oportunidade e fomos surpreendidos com essa situação que a prefeita enviou para a Câmara. E é engraçado que lá na Câmara, o principal assunto que foi falado da primeira vez que eu ouvi lá o vereador Júnior falando, é que a prefeita tinha sido feita uma promessa de campanha que era para ser feita a cobrança eletrônica de Zona Azul, e até hoje nada tinha acontecido. Me surpreendeu, porque ninguém veio perguntar por que não foi feito, nem a prefeita, nem os vereadores, ninguém. O que está acontecendo? Por que não está surgindo? Nós temos um departamento jurídico que está em constante contato com o departamento jurídico da prefeitura, que cuida desse problema para nós, e poderíamos até falar, conversa com o nosso advogado que ele vai explicar direitinho o que está acontecendo. Por mim, no primeiro dia que eu entrei aqui, eu já queria já fazer, só não fui porque o próprio nosso advogado falou, não dá para fazer ainda, tem que esperar a sentença do juiz, só isso. Ô Jura, você já foi presidente da Contur em outra oportunidade, você é uma pessoa que acompanhou, né, boa parte da vida da Contur, né, como empresário da cidade, e a notícia do fechamento
gerou para boa parte da população muito mais alívio do que apreensão, porque a Contur sempre foi envolvida numa série de dúvidas, de discussões. Na sua opinião, qual é o grande problema da Contur e como que fica a questão da transparência? Porque é justamente a questão da transparência o que gera na população muita incerteza, muita insatisfação. A Contur é uma empresa que dá lucro ou ela realmente é uma empresa que dá prejuízo? E se dá prejuízo, por quê? Bom, historicamente, a Contur foi criada por um grupo de empresários na década de 1990, que nós tínhamos o objetivo de criar uma empresa para ajudar a prefeitura na agilidade das coisas e fomentar o turismo. Que na época a gente vivia numa situação bem típica, que era 100% na temporada e 0% depois da temporada. E aí era uma situação que deixava todos os comerciantes com aquela preocupação de como é que ia passar o ano. A gente rezava para ter logo os feriados, enfim. E quando a Contur foi criada, nós ficamos, vamos tentar começar a fomentar o turismo através de propaganda, na época, né, tinha aquelas feiras de turismo, da base, divulgação, que é o que todas as cidades faziam, né, as do Nordeste, Paraty, Angra dos Reis, Rio de Janeiro, né. Só que, desde quando a companhia foi criada, ela não conseguiu atingir esses objetivos. Primeiro, não tínhamos receita. Quando começou a ter a receita do estacionamento, começou a ter também o desvio de finalidade. Todas as administrações de prefeitos anteriores sempre se utilizou da companhia para benefício próprio, nunca em prol daquilo que ela foi realmente destinada para fazer, da investimento do turismo. E até hoje é assim. Por exemplo, nesse momento, a prefeita está lá em Olímpia, participando de um evento chamado Conexidades, com dinheiro pago pela Contur. 12 mil reais custou. A Contur pagou. E sempre vai ser assim. Hoje, por exemplo, nós temos aqui vários funcionários que trabalham em várias áreas aqui, que é uma empresa, hoje a Contur é diferente de quando eu fui da outra vez presidente, e todos eles foram indicados ou por vereadores ou pela prefeitura. São pessoas que são competentes, que se não fosse, não estariam aqui exercendo o serviço, mas assim, nunca teve a ingerência de nenhum acionista no sentido de fazer com que ela obrigasse a Contur a agir como ela tinha sido criada. Nesse momento, quando eu fui convidado, eu me propus, junto com o Conselho de Administração, de fazer com que isso acontecesse. Nossa ideia era, por exemplo, transparência. Primeiro, contratar um jornalista que fizesse a imagem pública da Contur, para a população começar a enxergar o que acontece aqui, por que ela faz cobrança de estacionamento, aonde que é colocado o dinheiro, como é gerido esses recursos. Isso era a primeira providência que eu queria ter feito aqui, não consegui. Segundo, agora em final de temporada, se nós continuássemos com a cobrança, ia sobrar algum recurso, porque nós estamos economizando para isso, estamos adequando a empresa para ela se tornar financeiramente viável, e ela vem de um prejuízo muito grande, por causa da pandemia, que ficou fechada, enfim. A ideia qualquer seria a gente levar esses recursos para o Conselho Municipal de Turismo, para a Prefeitura, para os próprios vereadores. Olha, nós temos aqui, vamos supor, 2, 3 milhões para ser investido no turismo da cidade. Uma ideia que eu tinha era, por exemplo, da gente implantar um sistema de câmeras de monitoramento nas 3 entradas da cidade e nas praias, que daria mais segurança para os munícipes e para os turistas, através de uma parceria com a Guarda Municipal, com a Polícia Rodoviária Estadual, Federal, Municipal, entendeu? Isso seria uma proposta minha, mas que teria que ser aprovada por todos, ou faríamos outra coisa, vamos supor, um terminal turístico para embarque e desembarque de passageiro lá no Itaguá, que tem mais de 40 empresas operando o transporte, explorando o turismo náutico, e aí onde que esse pessoal embarca? Naquelas barquinhas, naqueles botezinhos que vai até a escuna. Então, é uma precariedade, uma cidade que se propõe ser turística, que vive do turismo, que é eminentemente a sua indústria principal, o turismo, ela tem que dar uma condição melhor para o turista que vem nos visitar.
Sem dúvida. Ô, Jura, você falou dessa questão da viagem lá, desses R$12.000 que a Contur está pagando. Por que a Contur paga e como que é feita essa solicitação? A gestão da Contur, ela não pode simplesmente dizer, isso aqui não é um custo que seja de responsabilidade da companhia? Por que a Contur continua pagando esse tipo de situação, que me parece uma coisa até bem mais comum do que se imagina? Então, por que eles estão tirando a nossa receita daqui e levando para outro lugar? Justamente por isso, porque nós começamos a segurar os recursos aqui. Olha, isso não pode, isso aqui o Tribunal de Contas não permite, isso aqui não é desse jeito. Quando eu cheguei aqui, logo em seguida já veio esse pedido, eu submeti ao Conselho de Administração, que acabou meio que relutante, mas concordou em proporcionar esse pagamento. O aniversário da cidade, que teve propaganda na Globo, quem pagou foi a Contur. Por quê? Veio a solicitação, olha, nós estamos sem recurso, a Contur tem que pagar. E sempre foi assim. E não é esse o nosso objetivo. É uma hipocrisia muito grande da prefeita e dos vereadores falarem o que eles falaram na tribuna da Câmara e agora que ela colocou uma live, está sendo publicado, da maneira que ela está falando, parece que nós temos Ninguém sabe o que tem aqui dentro, mas nós queremos informar para as pessoas. A Contur é uma empresa do município, é da cidade, é da população, não é da prefeitura e da Câmara dos Vereadores, é da comunidade. Só que nós nunca conseguimos fazer com que os recursos que são arrecadados aqui gerissem as coisas que seriam necessárias para o desenvolvimento do turismo. Sempre foi desviado para outras situações. Ô, Jura, a gente ouve várias coisas a respeito da Contur. Por exemplo, que a prefeitura banca, mas na hora do lucro, quem fica com o lucro são os acionistas. Se fala muito a respeito de dívida, que a Contur hoje teria uma dívida de muitos milhões de reais. Quais dessas questões são verdadeiras? Existe verdade nessas falas? É verdade. Primeiro, os acionistas nunca tiveram nenhum centavo de lucro aqui na Contur. Pelo contrário, sempre colocaram dinheiro aqui. Eu coloquei, eu sou acionista e vários outros colocaram. Segundo, as dívidas foram se acumulando porque a receita não era compatível com a despesa. Sempre tivemos uma folha de pagamento muito inchada, com muitas pessoas sendo colocadas aqui por vereadores, por prefeitos, para poder atender aos cabos eleitorais deles, né? E a receita não era compatível com a despesa. Então, há uma dívida impagável, pode-se dizer, com o INSS. Gira hoje em torno de 6,5 milhões. Quem vai pagar? Isso é uma pergunta que eu gostaria de ter feito ontem na Câmara dos Vereadores. Eu me inscrevi para poder falar lá ontem, mas fui impedido. Eles proibiram de eu falar ontem lá na Câmara. E estava tudo certo. Qual argumento? Sob qual argumento? Simplesmente, a hora que começou a sessão de Câmara, eles levantaram, saíram, foram lá, conversaram e voltaram. Logo depois veio o diretor da Câmara conversar comigo e falou, olha, os vereadores não vão deixar você falar. Porque, não sei o que, não sei o que. Eu falei, tá bom, a casa é deles, eu vim aqui, me inscrevi no horário que tinha que escrever, fiz o meu próprio punho, como é que eles pediram, achando que eu poderia, talvez, levar alguns argumentos para que alguns deles pudessem repensar essa possibilidade. Mas me surpreendi que não pude. E hoje já veio aqui o presidente da Endurbe conversar comigo e me deixou bem, assim, nossa, que coisa, que a prefeita já vinha conversando com ele, que ia passar para a Endurbe, que não sei o quê, e nunca, mas em momento algum, ela teve um momento para conversar comigo, para falar, olha, Jura, nós vamos sair, tirar, e é prerrogativa dela tirar a cobrança da Contur e a taxa de ônibus, isso aí ninguém questiona, é prerrogativa dela. Só que, se ela me convidou, se ela mostrou confiança da minha pessoa, o mínimo que ela deveria ter feito era ter me chamado para conversar, olha, nós vamos fazer isso. Eu falei, tá bom, o que a gente puder fazer, nós vamos fazer. E foi o que eu falei para o rapaz agora aqui para o Júlio. Falei, olha, Júlio, o que você precisar de mim, estou aqui à sua disposição. É só você vir aqui, você precisa de relação de funcionários, você precisa disso. Tudo que você quiser, nós queremos que a cidade vá para frente. Não é eu não sou dono da Contur, sou acionista, mas não sou dono. Eu tenho minha atividade particular, assim como... Agora, os funcionários que estão aqui hoje vão ter que ser dispensados todos, não tem o que fazer com eles. Ô Jura, você se sentiu traído? Não tenho essa...
Lu, é uma hipocrisia. A única coisa que eu posso dizer é que é uma hipocrisia muito grande, infelizmente. Eu me senti decepcionado, não traído. Muito decepcionado. Ô, Jura, uma coisa que nunca ninguém, assim, tem os balanços, mas sempre se questiona os balanços que são apresentados. Na prática, dá para a gente fazer uma média de quanto se arrecada na Contur por temporada? Olha, hoje em dia não, por causa da pandemia, né? E aí nós pegamos agora. Mas a gente tinha uma estimativa de, no final da temporada, se tivesse tudo correndo como vem ocorrendo ultimamente nesses últimos 2 meses, teríamos aí uma faixa de 3 a 4 milhões para ser investido no turismo aqui na cidade. Só que nós tínhamos que equacionar as dívidas, né? Já tem até uma empresa me procurando para uma proposta para fazer esses pagamentos de uma forma que pudesse ser reduzida essa dívida, mas, infelizmente, olha, outra coisa importante, em 2019, no dia, pode-se dizer, deixa eu ver, no dia 4 de setembro de 2019, foi protocolado na Câmara Municipal uma denúncia, não só na Câmara, foi também no Ministério Público e no Tribunal de Contas. Foi protocolado na Câmara uma denúncia do Conselho de Administração da época da Contur pelas irregularidades que nós estávamos apontando aqui na administração. Ninguém, até hoje, tomou nenhuma providência. Irregularidades apontadas, está no tribunal, está na justiça, está tudo. Ninguém dos vereadores, alguns dos vereadores que estão lá hoje na Câmara, faziam parte aqui. Cadê que eles fizeram alguma coisa? Nada. E hoje, hipocritamente, vem falando que a Contur tem muitas irregularidades, que a Contur não faz isso, que a Contur não faz aquilo. Quem que não faz? Nós ou eles? É uma pergunta que eu queria ter feito ontem na Câmara para eles. A quem interessa o fechamento da Contur e por quê? Alguém pode me responder isso? Até agora ninguém me respondeu. Ô, Jura, tive a oportunidade de conversar com alguns outros empresários e acionistas da Contur. E 2 deles me disseram que tem a impressão de que o fato de estar se organizando a Contur e de finalmente se ter uma projeção, não só de ganhos, mas principalmente dos investimentos que poderão ser feitos, e aí, de certa forma, coibindo determinados abusos, isso teria motivado uma possível retirada das cobranças da Contur. Você faz essa leitura também? Você acha que também pode ter algo nesse sentido? Tipo, estamos colocando a casa em ordem e a casa em ordem não interessa. Olha, Ednelson, eu paguei agora, na última folha que nós fizemos de pagamento, só de INSS eu recolhi R$93 mil. Isso não vinha sendo feito. Nós estamos pagando as ações trabalhistas das administrações passadas todas. Nessa aqui não tem nenhuma. Nós estamos efetivamente trabalhando dentro da normalidade. O fundo de garantia, estamos pagando atual, tudo que está sendo feito, e os atrasados que estavam lá. Então, nós estamos pondo a casa em ordem. Desde quando eu cheguei aqui, nós começamos a fazer várias coisas para poder melhorar a imagem da Contur. Uma delas foi finalizar a reforma da fossa do banheiro da Maranduba, que vinha se atrasando, se arrastando desde fevereiro, que afundou a fossa. É um banheiro que serve todos os quiosqueiros lá e toda a população que usa lá. A receita que ele dá não paga o custo que ele tem. Mas terminamos agora, íamos reformar o banheiro. Nos pontos onde é cobrado a Contur, a gente já estava entrando em contato com os presidentes das associações de bairros, que nem lá no Félix, em Tamambuca, para nós investirmos na recuperação das ruas, melhorar as placas de identificação, uniformizar melhor os nossos funcionários, identificar com o crachá, dar um treinamento para esse pessoal, explicar, que as pessoas perguntam, o que vocês fazem com esse dinheiro? Explicar para eles o que nós fazemos com esse dinheiro, o que nós pretendemos fazer com esse dinheiro. A gente queria fazer uma situação que pudesse melhorar para todos. Implantamos o Vale Alimentação, em vez de ser aquela marmita que todos eles reclamavam, porque a marmita chegava 1h, 2h da tarde, ao local onde eles cobram, às vezes, muito deprimente, não tem banheiro, não tem, entendeu? É uma situação
realmente ruim. Nós estamos investindo para poder melhorar tudo isso. A empresa, ela tem que ter uma imagem pública e realmente fazer porque veio. Foi o que o vereador falou. Por que a Contur veio aqui? Para que ela veio? Ué, é só ver o estatuto e ver para que ela veio e fazer com que funcione. É simplesmente isso. Arrecada aqui, investe aqui. A gente tinha que ter uma folha de pagamento mais enxuta. Não conseguimos, porque temos que cumprir o estatuto. O Tribunal de Contas, toda semana, manda algum questionamento para a gente aqui para responder de coisas do passado. Nessa atual gestão, não tem nada para responder. Até agora, não. Só se aparecer alguma coisa depois. Mas nós estamos toda semana... Os próprios vereadores poderiam vir aqui a qualquer momento, eles têm a obrigação de investigar, de comprovar se as receitas são essas mesmo. E nós devemos uma satisfação com a população, que nós não tivemos a oportunidade até agora de nos comunicar. É uma situação que foi colocada para poder tomarem essa atitude. Agora, será que é por isso que eles estão fazendo isso? Eu também não sei, sinceramente, fica uma pergunta também para eles aí. Uma hora que você tiver a oportunidade, pergunta. Com certeza. Jura, para a gente poder encerrar, existe alguma perspectiva de alguma medida? Vocês pretendem alguma ação judicial para impedir que essa lei seja aplicada, que a Contur se finalize? Tem algo nesse sentido? E como que vai ser trabalhada a questão dos funcionários? Eu acho que esses são 2 pontos para a gente poder encerrar. Bom, nós temos um valor em caixa aqui. Acredito que talvez dê para a gente fazer o encerramento com a despesa de todos eles e pagar. Infelizmente, bem na véspera do Natal, agora no Novo, eles vão perder o emprego. Não sei, uma parte parece que pode ser absolvida lá pela Endurb. Acho que uns 60 funcionários que fazem a cobrança. Porque eles são intermitentes. Parece que isso, na lei aí, está dizendo que eles podem. O restante, não. Aí, cada um vai ter que ter. Mas, a gente tem aqui, infelizmente, uma situação que eu não vejo outra saída. Porque se a gente entrar com uma liminar, e a liminar ela é cabível por conta da irregularidade que nós encontramos nessa lei, não sei se vale a pena. Para que nós vamos brigar com isso aí? Se é uma vontade da prefeita e dos vereadores mudar, será que a mudança não vai ser boa? Pode ser. Então, hoje, na reunião que eu vou ter com alguns dos acionistas, nós vamos propor isso. O que eles decidirem, eu sou só o presidente desse momento. Eu estou como presidente, apesar de ser assim. Mas o que eles decidirem é o que eu vou fazer. Já está tudo pronto, caso a gente ache interessante fazer isso, a gente vai tomar essa decisão e fazer, a partir de amanhã. Mas eu acho que o Ministério Público deveria dar uma olhada melhor nessa lei para ver se realmente cabe isso aí, porque não está bem claro ali quem que vai ficar com as dívidas. Se a prefeitura ou quem que é. Perfeito. Jura, peço a você, então, que após a reunião do Conselho, se você puder dar um retorno para que a gente possa complementar, inclusive, a matéria, eu agradeço. E aproveito aqui para agradecer a sua participação, a sua predisposição, transparência, para falar, porque realmente você falou coisas extremamente importantes aqui para o LN21. Eu que agradeço, Edmilson. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço, espero que as pessoas que tenham alguma pergunta, se quiserem fazer, eu vou estar à disposição, em qualquer momento, em qualquer lugar. E, mais uma vez, eu fico decepcionado com as atitudes que são tomadas aqui na administração pública, que não tem uma transparência, que não tem uma coisa melhor para a gente poder falar bem da cidade, infelizmente. É muito bonito ir na televisão, fazer propaganda e tal, mas na prática a situação é bem diferente. Perfeito. Nós conversamos com o presidente da Companhia Municipal de Turismo, a Contur, Jurandir Lovisaro. O LN21 vai continuar acompanhando, claro, todas essas discussões, todas essas questões, e você vai poder acompanhar tudo na nossa página ln21.com.br.